Uma única vida, várias encarnações. Frequentemente se fala em várias vidas. Falamos de nossa vida passada ou da nossa próxima vida. Da próxima vez, quero nascer rico. Penso, Maria, que isso não está certo. Temos apenas uma vida, mas uma vida que teve começo em algum momento e que nunca terá fim. Quando fazemos referência a nossas vidas, estamos na verdade nos referindo às várias experiências que temos entre os vários nascimentos e as várias mortes dos corpos que tivemos e teremos. Uma única vida, mas com várias experiências distintas, várias encarnações. A pálida morte chega com pé igual nos casebres dos pobres e nos palácios dos ricos. Horácio, poeta romano. O plano reencarnatório. A encarnação ou reencarnação não acontece ao acaso. Há todo um planejamento. Antes de o espírito voltar para habitar um novo corpo, há um acerto entre os que serão os pais e o que será o filho ou a filha. Essa conversa se dá antes de todos encarnarem ou então durante o sono, enquanto o corpo descansa. No sono, os espíritos dos futuros pais são levados a se encontrar com aquele que deverá ser seu futuro filho. Em uma ou duas conversas, se expõe a necessidade de convívio daqueles espíritos como encarnados em família. Talvez haja entre eles algum desconforto, alguma pendência, desconfiança, mágoa ou mesmo ódio. Ou, ao contrário, muita afinidade e planos de ação em conjunto para o bem de alguém, de alguns ou da humanidade. Assim, acertam-se e aceitam, pais e filhos, formar uma nova família. Aceitam conviver para acertar antigas pendências e tentar um novo, pacífico e produtivo relacionamento. Ou aceitam se unir para um objetivo edificante, como, por exemplo, auxiliar um membro de seu círculo que está atrasado em seu desenvolvimento. Pode ser que se juntem para algo maior, como cuidar de um orfanato ou buscar a cura para alguma doença grave. Mas pode também acontecer de a encarnação ser obrigatória. Se o espírito precisa encarnar, mas não tem maturidade suficiente para decidir por si, por ele decidem. Ele encarna. Pode ser o caso quando há conflito entre os que formarão uma nova família e precisam da chance do convívio íntimo e frequente para que busquem a compreensão, o perdão mútuo e o amor. Então agora sabemos, Maria, que a frase "eu não pedi para nascer" quase sempre é infundada. Na vasta maioria das vezes, pedimos sim, e aceitamos até vir naquela família e naquelas condições. Tudo para que possamos nos aprimorar, conquistando sabedoria e equilíbrio. Alguns param de viver antes mesmo de começar a viver. Sêneca. Quanto tempo demora para reencarnarmos? Não há tempo determinado para um espírito que desencarnou voltar a encarnar. Pode demorar um tempo curto ou milhares de anos. Como o espírito não é feito de matéria, ele não se deteriora, nem envelhece. Assim, o tempo para o espírito é diferente do tempo para o encarnado. Não há pressa. Geralmente, ele volta quando está preparado para voltar, quando está pronto para aproveitar melhor as novas experiências que terá na encarnação seguinte. Por vezes, entanto, o espírito não tem ainda discernimento suficiente para decidir por sua volta. Aí, a reencarnação é obrigatória. Não aguardes aquele dia em que a dor te abandone contra a tua vontade. Renuncia tu mesmo a ela. Sêneca. Pode Rex ter sido a minha avó? Algumas filosofias e religiões acreditam que espíritos animais podem encarnar em seres humanos e vice-versa. O espiritismo diz que não. Espíritos humanos não encarnam em animais. O oposto também não acontece. Há uma escala evolutiva,
mineral, vegetal, animal, hominal e angelical, que é respeitada. Na verdade, o Espiritismo compreende o ser como espírito apenas a partir da condição de humano. Mas esse é um assunto mais complexo. Por ora, importa apenas que você saiba que, segundo o Espiritismo, em corpos humanos encarnam apenas espíritos igualmente humanos. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Sêneca. Por que não sabemos quem fomos em outra encarnação? Essa é uma pergunta frequente e bem fácil de responder. Voltemos aos exemplos anteriores de reencarnações. Imagine que o filho abandonado de outrora, que muito sofreu por ter sido largado pelos pais, soubesse que aquele que o rejeitou agora será seu filho. Teria ele o mesmo amor e o mesmo cuidado com aquele bebê que acaba de nascer? Ou seja, no caso do sócio que foi roubado, ou ainda, no caso do sócio que foi roubado, imagine que ele tivesse perdido todo o dinheiro e, em consequência disso, houvesse perdido também a família e os amigos. Que, por conta dessa ruína, tivesse sido acusado de crimes e encarcerado, e que, na prisão, doente e maltratado, tivesse morrido desprezado e solitário. E coisas assim acontecem milhões de vezes na história da humanidade. Como será que esse espírito reagiria se soubesse que o sócio que o fez passar por tudo aquilo é sua mãe nesta encarnação? Seria capaz de amá-la? Teria boa vontade para ampará-la na velhice? Imagine ainda, Maria, um adolescente pobre e morador de rua que foi abandonado pelos pais e é portador de grave deficiência física. Como seria se esse garoto soubesse que numa encarnação passada fora o pai de um dos mais tradicionais e fortes, fora o rei de um dos mais tradicionais e fortes países europeus? Teria em sua nova encarnação a determinação necessária para viver essa dura experiência? Ou se revoltaria exigindo o que lhe era de direito, que fosse reconhecido e tratado como um monarca? Não sabemos quem fomos ou o que fizemos por uma razão, para que tenhamos a chance de reconhecer sem as dores e os traumas das encarnações passadas. Para que tenhamos a chance de recomeçar sem as dores e os traumas das encarnações passadas. Não em todos os casos, mas em inúmeros deles, a situação é semelhante a esta. A vítima recebe seu algoz em sua família, ou o contrário, e o ama. Daí a reconciliação. É importante sempre lembrar, Maria, que a maioria da humanidade não é feita de bandidos e mocinhos, mas de gente que é um pouco bandido e um pouco mocinho. Todos somos espíritos em evolução, longe de sermos sempre bacanas ou perfeitos. Assim, num conflito, nunca apenas uma parte é culpada. Todos temos nossa parcela de responsabilidade nas confusões. E teremos que resgatar a relação buscando a compreensão e a reconciliação buscando o amor. Dito tudo isso, Maria, é bom saber que existem, sim, vários casos de gente que se recorda de sua encarnação anterior. Isso não é incomum, sobretudo em crianças. São pessoas que contam passagens e detalhes da vida de alguém já morto, detalhes que não teriam como saber. Se tiver interesse, dê uma busca na internet, tente reencarnação ou vidas passadas. Numa pesquisa rápida, só sobre reencarnação, encontrei 1,5 milhão de referências em texto e 158 mil em vídeo. O medo da morte é mais cruel do que a própria morte. Públio Ciro. Estágios diferentes, reações e experiências diferentes. Por que será que uns sofrem e outros não? Outros não? Mesmo? Por que será que uns têm uma vida mais dura e outros mais fácil? Por que será que uns reagem mal e outros nem tanto ao mesmo problema? Resposta: porque as pessoas não são iguais. Somos espíritos mais ou menos experientes, mais ou menos evoluídos.
Uns tiveram muitas encarnações, viveram muito, experimentaram diversas situações distintas e aprenderam, por vezes a duras penas, a lidar com elas. Outros não, ainda não. Esses são, por assim dizer, espíritos mais novos. Foram criados há menos tempo. Tiveram poucas chances de se aperfeiçoar. Por isso, cometem mais erros. Ainda vivem vidas mais difíceis, que são fruto de sua inexperiência, de sua ignorância, reflexos de seu passado tumultuado e das experiências que ainda precisam viver para se aperfeiçoar. Pode ser também que não sejam espíritos assim tão novos, mas espíritos que não quiseram aproveitar a oportunidade de evoluir mais rapidamente. Optaram, por ignorância, preguiça e comodidade, por ficar no bem bom, ou seria no bem mal. Não se esforçaram, não se comprometeram com a própria melhora, com sua reforma íntima. Como têm o livre-arbítrio, podem agir assim. Como também estão sujeitos à lei de causa e efeito, colhem apenas o que plantaram. Olhe à sua volta novamente, Maria. O que vemos são pessoas em diferentes estágios de desenvolvimento. Olhando por esse prisma, fica muito mais fácil compreender e, compreendendo, perdoar aqueles que não agem da forma que julgamos mais adequada. Somos espíritos ainda muito necessitados de esclarecimento, tempo, paciência e experiência. Necessitados somos todos de apoio e solidariedade. Olhando dessa perspectiva, fica fácil compreender por que às vezes um pai é mais imaturo e atrapalhado que um filho, por exemplo. Nesse caso, o filho, mais novo em idade, é mais velho, mais experiente e mais sábio em espírito. O que importa pensar é que, se nós somos esses que ainda agem mais no mal que no bem, aceleremos o passo, pois estamos atrasados. Se somos da turma dos mais avançadinhos e já agimos mais no bem que no mal, reconheçamos nosso compromisso com o auxílio na melhora dos mais atrasados. Reconheçamos também que o que neles hoje é Recomeçando, pessoal. Reconheçamos também que o que neles hoje condenamos fazíamos exatamente igual até pouco tempo atrás. O que existe no outro já existiu também em mim. Essa compreensão é muito rica. Ajuda-nos a ser mais solidários, fraternos e a não julgar. Até porque, seguramente, há muitos outros bem mais avançados, mais equilibrados, justos e sábios que nós. Há muitos à nossa frente. Ninguém se preocupa em ter uma vida virtuosa, mas apenas em quanto tempo poderá viver. Sêneca. Deus. Outro ponto importante para se compreender a morte segundo a ótica espírita é conhecer como o espiritismo entende Deus. Deus, para o espiritismo, não é uma pessoa, não é uma luz, não é a natureza. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta é, para o espiritismo, a definição de Deus. É a inteligência suprema, ou seja, não há nada acima ou maior que Deus. É causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência que criou tudo e todos. Tudo o que acontece, acontece a partir de Deus. Compreender essa definição de Deus evita aquelas bobagens que comumente dizemos, sobretudo no momento da morte de alguém que amamos. Como Deus permitiu que isso acontecesse? Deus não existe. Se existisse, isso não teria acontecido. Deus não é justo. Repetindo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por essa definição, concluímos que Deus, a inteligência suprema, é perfeito. Se houvesse uma única imperfeição, por definição, já não seria Deus. Deus é justo, Deus é correto, Deus é sábio, Deus é lógico, Deus não é vingativo, Deus não se engana, Deus não erra. Se Deus não erra, então, quando alguém que amamos morre, isso está certo, é natural e tem um propósito. Não foi engano, não foi injusto, não foi antes da hora. A gente pode não gostar ou não compreender, mas que é adequado, é. Como nada
nos tivesse sido prometido sobre nossa eternidade, nem sequer sobre uma longa duração de nossas vidas, deve-se possuir o que foi dado pela sorte como destituído de garantia. Sêneca. Deus não fica cuidando de mim. Deus não é uma babá. Não é um anjo da guarda preocupado e atento a cada detalhe da vida de cada um dos bilhões de seres encarnados e desencarnados. Tudo é coordenado por meio de leis universais, as leis de Deus. Enquanto estamos agindo de acordo com as leis de Deus, estamos bem. Quando agimos em desacordo com elas, sofremos. E sofremos não porque Deus é vingativo e nos pune, mas porque Deus criou as ditas leis universais para que nos guiemos dentro de uma harmonia universal. Se saímos dela, sofremos e aprendemos com isso, voltando ao bom caminho. A isso o Espiritismo denomina, como já vimos, livre-arbítrio e causa e efeito. Você pode fazer o que quiser, mas tem de arcar com as consequências de seus atos e de suas decisões. Justo. É meio como aqueles fios eletrificados que existem nos currais para guiar o gado. Já viu isso, Maria? Se o gado segue pelo caminho que lhe foi determinado, nada de desagradável acontece. Se ele sai da rota, toma um pequeno choque elétrico, sente o desconforto, fica esperto e volta rapidinho para o caminho adequado. Condicionamento. Totalmente Pavlov. E que leis divinas ou universais são essas? Uma só lei. Na verdade, a lei do amor. Viver em harmonia, viver em paz com todos o tempo todo. Se vivemos de forma harmônica, vivemos bem. Se estamos em desarmonia ou se a causamos, sofremos. É um aprendizado simples. Simples? Sim, simples. Lógico? Absolutamente lógico. Fácil? Que nada. Viável? Claro que sim. Como pode morrer de repente quem, desde que nasce, passa a vida levando consigo a morte? Francisco de Quevedo, escritor espanhol. Por que eu? Frequentemente, quando algo não acontece como imaginamos que deveria acontecer, nos aborrecemos. Sentimos-nos injustiçados pelos acontecimentos da vida. Um exemplo bem fútil. Por conta do trânsito, chegamos atrasados a um show e não conseguimos pegar um bom lugar na plateia. Ficamos irritados. Em nossa arrogância, achamos que merecemos tudo, mais e melhor, sempre. Quando um só revés nos atinge, mesmo que seja algo absolutamente irrelevante, como no exemplo acima, nos sentimos muito injustiçados. E aí nos revoltamos. Por que eu? Porque justamente eu estou com essa terrível doença. Porque o meu filho, tão jovem e tão bom, morreu? Porque eu fiquei na miséria? Não é justo. Nesses momentos, enganamos a nós mesmos achando que todos são muito felizes, apenas nós sofremos. Sempre achamos que fomos injustiçados. Tolice. Lúcio Aneu Sêneca, brilhante filósofo romano, nascido espanhol, ilustra bem esse ponto. Sêneca nos diz mais ou menos o seguinte: a doença, o exílio, o cárcere e a morte são coisas da vida, corriqueiras. Se acontecem com todos, por que não aconteceriam conosco? Sêneca defende que o melhor antídoto contra essas surpresas desagradáveis da vida é justamente não se deixar surpreender por elas. E para isso, é preciso pensar nelas, falar abertamente sobre elas, estudá-las e, de fato, assumir a verdade. Elas fazem parte da vida de todos e também da nossa, e acontecerão igualmente conosco. Estejamos preparados para elas, então, não as temamos. E mais, aprendamos com elas. Esse raciocínio, a importância de estar preparado para tudo, vale também para a morte. Estudemos a morte. Estejamos prontos para viver a nossa morte e a morte de todos à nossa volta. Compreendendo que o que acontece com um pode acontecer com todos, a pergunta passa então a ser: por que não eu? A qualquer um pode acontecer o que pode acontecer a alguém. Públio Ciro. Como se preparar para a morte? A melhor resposta é estudando a morte, buscando compreendê-la, sem dogmas, sem medo, sem sustos, sem fantasias, com serenidade.
Assim como nos preparamos para o vestibular, para a carreira, para o casamento e para a aposentadoria, devemos nos preparar para a morte, estudando-a. Estar preparado para a morte é não ser surpreendido quando ela novamente chegar. É aceitá-la com tranquilidade e gratidão. Gratidão pela chegada de uma nova fase da vida. Gratidão pela experiência que tivemos enquanto estávamos encarnados. Gratidão por tudo que fizemos, pelo tanto que fizeram por nós, por todos aqueles que nos amaram, pelo que aprendemos e pelo tanto que melhoramos como pessoa. É estarmos tranquilos com quanto avançamos, sem angústia pelo que não fizemos ou pelo que fizemos de errado. É compreender que erros fazem parte do aprendizado. E é também estar tranquilo pela compreensão de que nada acaba na morte, que o que ficou para trás será retomado. Morrer bem é compreender também que os que não virão conosco em nossa morte continuarão conosco em nosso amor e em nossa mente. Que agora é hora de cuidarmos de nosso próximo passo, temporariamente sem os que estavam conosco nesse momento na vida como encarnados. Estar preparado para a morte é não temê-la, mas compreendê-la e, se conseguirmos um grau de compreensão ainda mais alto, Maria, até mesmo desejá-la. Que bom quando a morte vem e nos encontra já preparados para ela. Que bom quando a morte vem na hora certa. Aliás, a morte sempre vem na hora certa. Nunca se adianta nem se atrasa. Nós aqui, apegados e ignorantes, achamos que nunca é a hora certa para morrer. Se vês o último dia não como castigo, mas como uma lei da natureza, nenhum temor ousará penetrar nessa alma de onde tiveres expulsado o medo da morte. Sêneca. Morrer é natural. Uma boa dica sobre como se preparar para a morte é essa que foi dada por Sêneca há mais de 2000 anos. Compreendamos, ou melhor, aceitemos de fato, que a morte é natural, inexorável e que acontecerá com os que mais amamos e também conosco. E, mais importante, compreendamos que podemos morrer a qualquer momento. Nem todos morreremos idosos. Compreender isso, com toda tranquilidade, talvez seja o primeiro e mais importante passo. Esse conselho parece óbvio, mas quantos de nós realmente encaramos a morte como algo natural e que irá acontecer conosco? Quantos de nós pensamos sobre ela, a própria morte? E se pensamos, será que a encaramos como algo tranquilo e natural? Tudo que nasce, morre. Os homens, os animais, as plantas, até as estrelas morrem. Gente boa morre e gente má morre. Gente velha morre, mas também gente jovem morre. Pessoas doentes e pessoas saudáveis morrem. Se tudo e todos morrem, se a morte é natural, nós também morreremos. Nossos pais morrerão, nossos filhos morrerão, nossos amores, todos eles morrerão. Alguns antes e outros depois de nós, mas todos morrerão. Estar consciente, encarar a realidade e entender o fato da morte com naturalidade é de grande ajuda. Michel de Montaigne, político, filósofo e escritor francês do século XVI, dizia que a morte deve ser premeditada, ou seja, meditada com antecedência. Morremos como mortais que somos e vivemos como se fôssemos imortais. Sêneca. Cuidando da nossa morte. Reproduz a seguir, Maria, 2 trechos, não sequenciais, que li na coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, de 7 de setembro de 2013. O Sol da Vida. Luiz Gusquem, ex-ministro da Comunicação de Lula, chamou amigos para visitá-lo no hospital sírio-libanês. Internado em estado grave por causa de um câncer, mas lúcido, ele próprio ministrava as doses de morfina para controlar a dor e decidia quando ficava acordado para conversar com os antigos companheiros. Lição. De acordo com a mesma testemunha, Gusquem deu uma lição de política em uma aula de vida. Demonstrou não ter mágoa, tristeza nem remorsos. No fim da visita, emocionados, todos tiraram fotos ao lado do ex-ministro. Um cinegrafista registrou toda a cena para um documentário que estava fazendo sobre Gusquem. Luiz Gusquem morreria poucos dias depois, após ter se despedido dos amigos. Veja que interessante, morrer sem mágoa, tristeza ou remorso, morrer equilibrado. Ao ler esse belo depoimento, Maria,
Me ocorre que devemos, neste livro, falar algo mais sobre nossa postura às vésperas de nosso desencarne. Veja que bacana é quando alguém consegue lidar bem com a chegada da própria morte. A coragem, a serenidade e mesmo o planejamento com que algumas pessoas tratam a própria morte são inspiradores. Essas pessoas parecem conseguir que o raciocínio supere a emoção no que diz respeito à sua morte. O que talvez tenham feito, e que a maioria de nós não faz, é pensar e se preparar para a morte. Preparamos-nos para muitas coisas, como os estudos, o trabalho, o casamento e a paternidade, mas não nos preparamos para a morte. Cuidamos de acumular riqueza suficiente para que tenhamos uma vida confortável, mas não acumulamos conhecimento bastante para que tenhamos uma morte confortável. Deveríamos pensar na nossa morte, Maria, raciocinar sobre ela. Filósofos e filosofias nos aconselham a assim proceder. É recomendável que pensemos em como devemos e queremos agir no momento em que nossa morte novamente acontecer. Morreremos todos, sabemos disso. Mas evitamos pensar no momento de nossa morte. Não o planejamos. E como se morre, Maria? Morremos por acidente, afogamento, disparo acidental de arma de fogo, queda, acidente de trânsito, descarga elétrica, etc. Morremos quando alguém nos mata, homicídio, latrocínio, aborto, eutanásia, guerras e conflitos, bala perdida. Morremos por suicídio e morremos por falha orgânica, as doenças. Mas, apesar de sabermos que de tudo isso, não nos vemos, por exemplo, doentes e morrendo. Para que pensar e admitir a possibilidade, ou deveria ser realidade, de uma doença grave e fatal? Estamos bem, estamos alegres e cheios de vida. Não queremos manchar nossa felicidade com tais pensamentos. Confundimos as coisas. Continuemos bem, saudáveis, alegres, joviais e cheios de energia, mas reconheçamos que, ainda assim, morreremos. Que é apenas natural e absolutamente previsível que venhamos a envelhecer, adoecer e morrer. Ou que talvez nem cheguemos a adoecer ou envelhecer antes de morrer. Muita gente morre cedo, de acidente ou crime, ou mesmo de doença. Ora, se acontece com muita gente, por que não aconteceria conosco? Esse pensamento, que nada tem de lúgubre ou triste, nos traz de volta à realidade. E por que é bom ter um pé na realidade? Porque, quando a conhecemos, lidamos melhor com ela. Podemos pensar se o que estamos fazendo de nossas vidas é de fato o melhor a fazer. Se estamos vivendo bem com todos, se estamos vivendo bem com nós mesmos, se estamos aproveitando o nosso estágio nesta vida para aprender, ensinar, nos encantar e fascinar. Triste é morrer e constatar que nossa vida, na verdade, não foi vida. Foi nada ou muito pouco, foi inócua, uma vida placebo. Quando temos a real dimensão da precariedade e brevidade da vida e da proximidade e realidade da morte, e quando compreendemos por que e para que de fato estamos aqui, nossa existência ganha uma nova dimensão. Nossa vida ganha significado. Tudo faz mais sentido. Podemos nos concentrar em fazer o que realmente importa. Passamos a dar menos valor ao que tem, na verdade, menor valor. Aborrecemos-nos menos com besteiras, tememos menos, reclamamos menos, brigamos menos, pensamos mais, amamos mais, sorrimos mais, ouvimos mais, ajudamos mais, ou seja, somos mais. Quantas vezes pensamos em nós mesmos numa dessas situações de morte? Doentes, sofrendo um acidente ou mesmo sendo vítimas de um crime? Provavelmente nunca, ou muito poucas vezes. E, se pensamos na nossa morte, pensamos com terror e temor. Ninguém gosta de pensar nisso, sobretudo enquanto se é jovem e se tem, ou se acredita ter, toda uma vida pela frente. E aí mora talvez o principal problema que temos com a morte, Maria. Não nos preparamos para ela e, quando ela chega, somos pegos de surpresa. Culpa de quem? Culpa nossa. Lidamos mal com a morte, tanto a nossa quanto a dos que nos cercam, mas a morte não é pesada. Menos ainda se nos acostumarmos com ela, pensarmos nela, se nos prepararmos para a nossa morte. Lidemos com a morte dando a ela a importância que ela tem, nem mais, nem menos.
Não há nenhum mal na vida para aquele que bem compreendeu que a privação da vida não é um mal. Saber morrer liberta-nos de toda sujeição e imposição. Michel de Montaigne, político, filósofo e escritor francês. Claro como o dia. Há um livro pequenininho e muito interessante chamado Claro como o Dia, que recomendo que leia, Maria. Seu autor é Eugene O'Kelly, um executivo de muito sucesso. Americano, Eugene presidia uma enorme organização internacional de auditoria. Muito rico e muito feliz em família, estava no auge da vida quando descobriu um câncer no cérebro em estágio avançado e inoperável. Em nada ajudou sua fortuna e o acesso aos melhores médicos do mundo. Em vez de se revoltar, lamentar, sentir pena de si mesmo e de se esconder, o livro nos conta como Kelly resolveu lidar com a situação. Quando se deu conta de seu real estado de saúde e do pouco tempo que lhe restava de vida, pragmático aplicou todo o seu conhecimento, como homem de negócios, para programar o fim da vida. Planejou tudo. Visitou os amigos, conversou com cada um, imagino que tenha se reconciliado com aqueles com os quais eventualmente tinha assuntos pendentes, despediu-se de todos que fizeram parte de sua vida e, por fim, despediu-se da esposa e da filha. Enquanto cuidava de sua partida, escreveu o livro em que conta essa trajetória. Uma história verdadeira escrita pelo protagonista, num livro cheio de sensibilidade, bonito e muito honesto. O último capítulo foi redigido pela esposa do autor e conta como foi a morte de Eugene O'Kelly. Um excelente exemplo de como podemos lidar bem com a nossa morte. Quem de manhã compreendeu os ensinamentos da sabedoria, à noite pode morrer contente. Confúcio, pensador e filósofo chinês. Por que tememos a morte? Muitos de nós temem a morte. Este é um fato inegável. Por que será? Talvez porque ela tenha sido sempre pintada e depois retratada no cinema como uma coisa lúgubre, pesada, triste, séria. Quem diz que isso é verdade? Os filmes e games de zumbis mostram um monte de corpos em decomposição vagando por todo lado para mastigar o cérebro dos vivos. Corpo morto não anda. E por que os mortos iriam querer matar os vivos? Pura fantasia. No entanto, talvez temamos a morte por não sabermos ao certo o que irá acontecer conosco depois que morremos. Essa dúvida e o medo do nada, do desconhecido, nos enchem de pavor. Agora, preste mais atenção, Maria. Talvez o conceito mais importante a compreender neste livro seja este: a morte é apenas mais uma etapa da vida. Quem morre não acaba, não deixa de existir. Incomoda-me, Maria, aquela frase que se ouve com frequência. Ele lutou muito por sua vida. Incomoda-me porque sugere que morrer é ruim. Insinua que perdemos algo ao morrer. Quem morre não perde. Não há fracasso em morrer, nem vitória em viver. Ambos, viver e morrer, são partes de nossa história. Compreender isso nos acalmará, nos ajudará a não temer a morte e a viver melhor. São apenas as cabeças pequenas e limitadas que temem seriamente na morte a destruição total do ser. Dos espíritos verdadeiramente privilegiados, esse medo fica afastado por completo. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão. Viver muito ou viver bem? Sêneca tem uma máxima interessantíssima, que depois foi copiada por muita gente sem lhe dar o crédito. Aliás, quem garante que o pensamento original é do próprio Sêneca? Diz o filósofo: o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando, na realidade, não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. De fato, por que queremos viver muitos anos? Para que precisamos de tantos anos? Precisamos mesmo é agir adequadamente e viver bem nos anos que passamos aqui, certo? Acreditamos ficar tristes pela morte de uma pessoa, quando, na verdade, é apenas a morte que nos impressiona. Gabriel Meilan, escritor francês. O que é viver bem? Sobre esse ponto de Sêneca, viver bem, devemos pensar um pouco.
Será, Maria, que o medo de morrer logo e o medo da morte não nos trazem desespero e certa angústia desnecessária e nefasta? Vejo muita gente querendo ser feliz. É errado? Claro que não. Vejo muita gente querendo ter sucesso. É errado? Claro que não. Vejo muita gente querendo aproveitar muito, tudo, já. Isso é errado? É que vejo toda essa gente com muita pressa para ser feliz, ter sucesso e curtir. Gente querendo ser muito, mas muito feliz mesmo. Gente querendo ter sucesso, mas muito, muito sucesso mesmo. E tudo já, nada menos que tudo e nunca mais tarde que já. Isso sim, essa pressa e essa busca infinita e angustiante, penso eu, é que são problemáticas. O que é ser feliz? O que é ter sucesso? São perguntas complexas que cada um deve responder a si próprio. Meu objetivo, Maria, não é definir o que é felicidade e o que é sucesso, mas acho que devemos ser cautelosos quanto à louca obsessão na busca do sucesso e mesmo da felicidade. Parece-me também que na busca frenética da felicidade não admitimos a tristeza, o desânimo, o erro, a dificuldade, a contrariedade. E tudo isso também faz parte da vida, certo? Tristeza o tempo todo ninguém quer, e temos mesmo que nos cuidar se assim estamos. Mas momentos de tristeza, isso todo mundo tem. Obrigações, sacrifícios e contrariedades também. Parece haver como que uma corrida pelo consumo do prazer, do sucesso e da felicidade. Como se tivéssemos muito pouco tempo para aproveitar tudo. Aliás, aproveitar é a palavra de ordem para esses infelizes em busca da felicidade. Percebemos-nos infelizes por não sermos felizes. Que estranho! Será que não deveríamos redefinir o que talvez apenas definir? Será que não deveríamos redefinir ou talvez apenas definir o que queremos da vida? O que para nós são felicidade e sucesso? Quando Sêneca nos diz que podemos viver bem, penso que não está dizendo que precisamos ser ricos, famosos, ter uma carreira brilhante, um relacionamento amoroso espetacular e uma saúde impecável, nem que precisamos ter acesso a todos os prazeres. Muito menos li Sêneca nos aconselhando a aproveitar muito tudo rápido sempre. Generalizando, parece-me que é exato e exclusivamente atrás disto que passamos nossas vidas, atrás do dinheiro, da fama e do prazer. Hedonismo a milhão, corrido. Isso enjoa e cansa, e pior, não preenche, provoca uma constante sensação de incompletude. Então pensemos, o que é viver bem? Ou, para você, é viver bem? Ou, para você, é viver bem? E o que será que Seneca entende por viver bem? Pense aí. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e morra como quem soube viver direito. Chico Xavier, o mais conhecido médium brasileiro. Cadê a funerária? Um amigo querido me expôs um ponto interessante a respeito dessa história de como lidamos mal com a morte. Não faz muito tempo, a segunda filha desse meu amigo morreu bem nova, criança ainda, um baque. Algo inesperado, pois a suposta ordem natural das coisas diz que filhos morrem depois dos pais. E, coisa curiosa, relata-me esse meu amigo que ele teve de consolar parentes e amigos da morte da própria filha. Depois da morte da menina, ele passou a pensar no tema com mais afinco. Queria compreender por que tanta gente se abala tanto com a morte. Uma das conclusões a que chegou é que a modernização da morte nos afastou dela a ponto de a estranharmos e não sabermos como lidar com ela. Ele argumenta que antigamente velava-se o morto em casa. O caixão era colocado em cima da mesa de jantar, na sala. Vizinhos e amigos vinham visitar a família. Crianças compareciam ao velório e desde cedo se familiarizavam com aquela situação. Nessa mesma época, as funerárias ficavam no centro das, ainda não tão gigantescas, cidades. Sempre visíveis, próximas à agência dos correios, dos bancos ou da praça principal. Ali ficavam expostos, na calçada mesmo, vários caixões. Isso tudo fazia parte do dia a dia das pessoas. A morte fazia parte da vida. Com o tempo, tudo isso mudou. Os velórios foram terceirizados.
Saíram das casas e foram para hospitais e cemitérios. As funerárias sumiram em meio ao crescimento das cidades. A legislação municipal, mais restritiva quanto à exposição de produtos fora das lojas, fez com que os caixões, antes expostos nas calçadas, sumissem. O enterro, que antes era um acontecimento social, algo grandioso e com a participação de muita gente, hoje, com a vida corrida nos grandes centros, tornou-se algo que nos atrapalha. Comparecem os familiares mais próximos e meia dúzia de amigos. A morte, o velório e o enterro foram para os bastidores. Quase não se vive mais o momento da morte. Não admira que não saibamos muito bem como lidar com essa situação. O historiador australiano Roman Krishnarik, um dos fundadores da School of Life, badalada escola inglesa que oferece cursos livres na área de humanidades, levanta exatamente a mesma discussão. Ele inicia o capítulo sobre a morte em seu livro Sobre a Arte de Viver, dizendo: a morte está mais distante da mente ocidental hoje do que em qualquer outro período da história. E segue. O surgimento de uma morte medicada no hospital e a erosão dos ritos tradicionais de funeral e luto tornaram a morte quase totalmente invisível na sociedade moderna. Agora quase nunca vemos corpos mortos, exceto nas ficções sangrentas dos filmes de terror e guerra, e a morte tornou-se o último assunto tabu de conversa, a maneira perfeita de criar um silêncio constrangedor num jantar festivo. Recentemente, um dos mais bem avaliados chefes brasileiros, Alex Atala, causou polêmica ao matar uma galinha durante uma palestra sobre gastronomia na Dinamarca. Atala matou, despenou e cozinhou a galinha durante sua palestra intitulada Death Happens, a morte acontece. Causou polêmica e chocou muita gente, mas uma evidência de quanto estamos distantes da morte. Deliciamo-nos com um bom prato, mas não gostamos de olhar a morte do filé. Não há razão para que penses por quanto tempo mais poderias tê-lo tido, mas durante quanto tempo o tiveste. Sêneca. A conversa com alguém que está prestes a morrer. Krishnarik, no mesmo Sobre a Arte de Viver, aborda outro tema relevante no assunto morte. Como conversar com alguém que está próximo da própria morte? Ficamos meio embaraçados em conversar sobre a morte com alguém que sabemos estar próximo dela. Por quê? Porque achamos que aquela pessoa vai perder algo morrendo. Achamos que é melhor viver que morrer. Quem disse? Quem garante? Por conta dessa nossa visão da morte, evitamos conversar sinceramente com alguém que está próximo da morte. E quando vencemos o embaraço de conversar com uma pessoa que está para morrer, geralmente nos sentimos na obrigação de lhe dar uma injeção de ânimo e esperança. E isso pode ser bom, desde que seja uma fala sincera, que não mintamos, como, por exemplo, quando expressamos uma perspectiva de cura que não haverá. Claro que o teor dessa conversa varia de acordo com a pessoa com quem se fala. Se a conversa é com uma criança muito doente, por exemplo, usemos uma linguagem que ela compreenda, para que não se assuste. Para a criança, não estamos mentindo se dissermos que a amamos e que estamos juntinho dela, dando todo o nosso amor. Que não há o que temer, que o que ela está passando é natural e acontece com muita gente. Se a conversa é com um adulto, vale ouvi-lo em suas dúvidas, receios e angústias. Só ouvir já é muito bom, e raro. No já citado Claro como a Vida, Eugene O'Kelly comenta sobre alguns amigos que simplesmente não queriam conversar com ele, pois não sabiam como lidar com um assunto morte. Muitas vezes é disso que a pessoa precisa, alguém com quem ela confie, alguém em quem ela confie, que tenha carinho por ela, um amigo para ouvi-la. Solidariedade, fraternidade e empatia são acalentadoras. Se o outro não nos der abertura, podemos ainda conversar com ele sobre o que sabemos e pensamos do tema morte. Mas o que de melhor se pode fazer numa situação dessas é fugir do lugar comum, dos chavões. O melhor mesmo é estarmos presentes e termos a coragem de, sempre com muito tato, amor, delicadeza e equilíbrio, darmos chance para uma conversa construtiva, sincera
e serena. Isso é respeitar a inteligência do outro. Ora, um dos principais benefícios da virtude é o desprezo pela morte, o que fornece à nossa vida a mansa tranquilidade, nos dá seu gosto puro e benfazejo, sem o qual todo prazer será extinto. Montaigne.